Somos do Brasil. Boa tarde. Está entrando no ar o programa Debate, diretamente aqui dos estúdios da TV O Evangelho, aqui em Betim. Eu sou o apóstolo Edson Emanuel e, como sempre, todas as segundas-feiras, né, a partir das 15h30, nós estamos aqui ligados em fazer o programa Debate. E nessa tarde está comigo os meus parceiros de debate, pastor Epifânio Santiago e pastor Éden Arriel. E nós estamos aqui hoje com propostas de debater um tema muito gostoso, no sentido da conversa, né? Mas que é muito sensível à realidade do nosso país. Temos pessoas de vários lugares que vão estar nos assistindo. Temos até mandado aqui a mensagem para um rapaz que está na Argélia, né? Lá no continente africano, e quem sabe vai estar participando conosco aqui também. Temos pessoal em Portugal. De Portugal tinha Venezuela, né? Portugal, e de alguma forma vamos estar aí fazendo o programa Debate. Boa tarde, pastor Epifânio Santiago, presidente do Conselho de Pastores, né? Estamos entrando no ar com o programa Debate. Boa tarde, um abraço, a paz do Senhor Jesus, a todos os amigos internautas, irmãos em Cristo. Boa tarde, que Deus te abençoe, participe conosco desse programa. Você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, 9949-5115. Estamos aqui também com o pastor Éden. Pastor Éden, tudo bem? Tranquilo? Está hoje preparado para o debate? A graça e a paz, apóstolo, aos internautas, né? Prometo que hoje eu não vou brigar. Quero mandar um abraço ao Zé Maria, pai do nosso diretor Wagner. Quero mandar um abraço para minha esposa que está lá em Itabira, buscando resolver o problema dela, um problema particular. E um abraço a todos que nos assistem nesse momento e que esperamos que o programa hoje seja à altura daqueles que estão nos assistindo. Muito bem, a proposta hoje é de um tema bem insurgente. Nós queremos trabalhar um pouquinho da condição das leis que estão surgindo em nosso país e como essas leis ou esses tipos de conquistas, assim chamadas, né, pode contribuir ou afetar várias camadas da sociedade. Aí também aquilo que envolve as crianças, adolescentes, jovens, família, comunidade em geral. Nós queremos debater nessa tarde de hoje justamente essa discussão que tramita no nosso país sobre a mudança ou não da maioridade penal, o que isso poderia causar de bem, né? Causar talvez de mal, e dentro disso aí envolver vários outros temas que de uma forma bem automática acaba sendo agregado ao tema central. Temos hoje também nos assistindo o pastor, ele tem uma peculiaridade, ele fica em um local, né, recluso, por cerca de 21 dias em jejum e oração, pastor Éder, né? E ele vai estar participando conosco já também no programa Debate. Vamos começar então a falar sobre o nosso tema, né? E eu quero colocar para o pastor Epifânio e o pastor Éden. Nós estamos aqui o trio né? Edson, Éden e Epifânio. Ainda está faltando o outro Edson, né? Nós temos visto que no nosso país nunca se tratou tão abertamente a respeito de leis que de alguma forma apresentam a defesa talvez, ou a valorização, a conquista de determinadas coisas que chamamos de direito do cidadão, e esse tipo de direito, apesar da nossa Constituição ser a carta que rege praticamente tudo aquilo que diz respeito ao contexto de uma nação, nós temos visto o surgimento da necessidade de estatutos para disciplinar determinados setores da sociedade. Vimos recentemente a criação do estatuto com relação ao futebol, né, do torcedor, o estatuto do idoso, o estatuto da criança e do adolescente, o estatuto de várias fases. Estamos vendo agora que, devido ao crescimento, principalmente do estatuto do ECAD, né, o estatuto da criança e do adolescente,
sobrou nessa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente uma margem, uma faixa etária, né, de idades, né, faixa etária tem que ser de idade, que acabou trazendo uma suposta ou pseudo-marginalidade, ou uma marginalidade realmente sem uma possível punição a nível da própria lei, e criou-se essa questão aí, quem é ou não o menor de idade nessa situação. Daí temos aqui algumas distorções. Pessoas podem votar com certa idade, mas não podem responder criminalmente naquela mesma idade. Então, pastor Epifânio, dentro dessa questão, eu estou fazendo um conjunto de que são leis que estão sendo criadas em cima de estatutos, né, para reger determinadas camadas da sociedade. Como é que o senhor enxerga isso primeiro, a nível... Eu queria primeiro trabalhar a nível do que eles estão chamando de conquista de direitos. Não sei, talvez você queira ampliar um pouquinho sua fala, mas você vê que esses estatutos, ou essas questões que estão sendo debatidas, são realmente conquista de direitos, e a partir disso aí, quais têm sido os benefícios ou os malefícios dentro desse contexto? Deu para pegar, não deu? Bom, nos últimos 20 anos, nós assistimos e testemunhamos grandes avanços na questão dos direitos da criança e do adolescente. A começar dos projetos e às vezes polêmicos quanto à exploração de mão de obra infantil. Parabéns aos legisladores que conseguiram de uma forma radical não extinguir, mas pelo menos inibir muito a exploração da mão de obra infantil. E vem seguindo as leis e os legisladores trabalhando, e as autoridades trabalhando, para que seja extirpada também uma outra maldição que vai refletir e penalizar a criança, o adolescente e o jovem, que é a exploração sexual. Então nós assistimos nesses últimos 20 anos a questão das leis que inibem a exploração da mão de obra infantil, da exploração sexual, que é uma vergonha para a nação brasileira ainda assistir noticiário que trazem situações como essa, exploração sexual do menor, da criança, do adolescente, do jovem. E agora vem culminando a mídia com essas notícias da questão da redução da maioridade penal. É muito polêmico, são assuntos muito polêmicos. Porém, infelizmente no Brasil, as coisas são tratadas a toque de caixa. A chegar no que chegou, nós assistimos semana passada, aquela balbúrdia, me desculpe, mas uma balbúrdia no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, os deputados, um assunto que deveria ser trago à luz do entendimento e envolvimento social, de chamar todos os segmentos da sociedade para participar de debates, mas envolver no âmbito geral, não só a nível de Congresso Nacional, mas as cidades, as prefeituras, o Estado, grupos organizados da sociedade, discutir essas pautas, levar esse negócio para ser votado a toque de caixa, para ser imposto de uma forma imperial pelo presidente da Câmara Municipal, da Câmara Federal, e votar essa coisa no Congresso com tempo estourado. Não. Isso aí, a discussão tem tempo, porém a qualidade da discussão desse assunto, redução da maioridade penal, deixou muito a desejar. Volto lá atrás e faço menção da extinção do trabalho infantil. Deveria ter sido melhor analisado. Por quê? Quando se proibiu o menor trabalhar, quero abrir uma aspa aqui, não de defesa desse tema, mas de análise desse tema. Precisava ser melhor analisado. Por quê? Não vou defender
que o menor deva trabalhar, não. Porém, deve ser analisado situações e situações. Haja visto que existem hoje milhares de menores trabalhando no sinal da nossa cidade, vendendo bala. Com certeza. Ainda existe, não vou chamar de exploração, mas ainda existe a mão de obra infantil. O Estado é impotente para inibir isso aí. Eu me lembro quando eu e meus irmãos, eu sou irmão de 5, meu pai é pai de 6 filhos. E quando eu e meu irmão, abaixo de mim por idade, fomos levados pelo nosso pai numa oficina mecânica, nós tínhamos entre 12 e 13 anos de idade. Crianças de 12 e 13 meu pai nos levou numa oficina mecânica do amigo dele e falou para o amigo: eu vou te pagar para você ensinar uma profissão para o meu filho, porque eu não quero que ele fique... Foi a melhor coisa que o meu pai fez para mim. Não me arrancou pedaço, não me deixou, me inibiu a minha infância. Eu tive infância, jogava bolinha de gude, soltava papagaio, brincava com os meninos, namorava, fazia tudo que menino faz, mas aprendi a ter responsabilidade com o trabalho. Eu precisava os temas do Brasil serem melhor e com mais qualidade, serem discutidos, mobilização. Porque esses assuntos estão totalmente ligados à comunidade, à família, aquilo que é o exercício da nossa vida. Quer dizer, você vê temas sendo debatidos e criando-se leis, né? Agora criou aí uma questão das cadeirinhas sob van, e não viram que as vans não são adaptadas para cadeirinha, porque tem o cinto aqui embaixo, né? Então, assim, tem certas coisas que se faz muitas leis, mas fazem essas leis sem realmente uma consulta. Então, deixa eu pegar o pastor Éden aqui. Inicialmente, na sua fala, pode existir benefício, mas tem causado danos que não foram discutidos. Seria isso? Tem benefícios e malefícios, tem os prós e os contras, que precisam ser mais debatidos. Assunto como esse deve ser mais debatido, deve ser com mais amplidão, procurar a opinião da sociedade. A opinião pública deve efetivamente participar desses assuntos. Não é deixar só por conta dos políticos, não, que eles têm errado, e errado muito num contexto geral de todos esses assuntos polêmicos. Pastor Éden, dentro dessa primeira linha, né? O pastor Epifânio fez a colocação que eu acho muito válida. Qual seria a sua colocação nessa mesma linha, para a gente poder aprofundar nesse tema, que é a redução da maioridade penal e quais seriam as consequências? Mas como você vê primeiro, eu penso assim, quando se criou a lei Maria da Penha, só para te dar um argumento, eu falo que é uma lei que ela veio trazer uma, talvez, interpretação da Constituição, porque a Constituição já coloca isso de uma forma bem clara. Eu acho que tinha que fazer valer a lei e não ficar, ficar talvez criando ou estatutos ou interpretações subsequentes de coisas que já estão lá. Qual é o seu pensamento em cima disso aí? Veja bem, Você está calmo hoje mesmo. O pastor Epifânio está falando, e falou, a questão essa lei, ela vem para ser o quê? Um paliativo, né? É aquilo que você está falando. A Constituição, ela já prevê isso, mas com relação à lei Maria da Penha, ela veio para fortalecer, né, o que já estava escrito, porque nós sabemos que eu não poderia dar como exemplo, como o pastor Epifânio falou, a questão do trabalho, né, do trabalho infantil, porque eu trabalho desde os 5 anos de idade, não é? Mas os tempos eram outros. Hoje a coisa tomou uma dimensão muito grande, não é? Então você vê que praticamente do meu tempo para cá, a população brasileira, ela triplicou, não é verdade? Então o que acontece? O que nós estamos vendo? É claro que vai amenizar, mas não vai resolver o problema total, porque o que o de 16, o de 17 cometia, vai passar por de 15, por de 14, não é? Não vai... Dias, entrando já aprofundando um pouquinho mais,
Esses dias perguntaram isso, acho que para o Bolsonaro, né? Bolsonaro, ele falou assim para a pessoa, pelo menos pelo que eu vi aqui, ele diz: olha, muito obrigado por você falar isso, porque eu já vou pensar em mudar a lei novamente para 14, 15 anos. É verdade. Dizer, na realidade, a gente sabe que hoje nós temos jovens. Eu fui recentemente a um centro de recuperação, semana passada, e eu fiquei assustado com o que eu vi. Eu vi um garotinho de 11 anos, internado, né, para se tratar de drogas pesadas, inclusive. Para desintoxicar. E estava sob uma possível ameaça de morte, assim assado. Não é nem da região aqui, porque nesses casos há uma interferência de alguma coisa municipal e exilou. Então, o que eu penso, dentro desse contexto, esse tipo de mudança da maioridade penal, na sua análise, porque tem muito a se discutir realmente, mas de imediato, isso, qual seria a consequência, ao seu ver, de uma mudança para 16 anos, por exemplo, né? As consequências são várias. São consequências que vai trazer um grande caos. A redução da maioridade penal, ela implica no finalizar de uma lista de implicâncias muito grande, de consequências muito grandes, como, por exemplo, hoje o Estado não dá conta de tratar da situação do menor infrator. Ele não tem instalações adequadas para receber o menor infrator, para ressocializá-lo. Não tem, o Estado é impotente. Faltam políticas públicas, falta ação diretamente do Estado de governo que eu estou falando, não é do Estado de Minas, é da nação brasileira, do Estado, da organização governamental. Não tem infraestrutura, não tem condição para tratar hoje a já existente causa do menor infrator. Antigamente tinha a FEBEM, e a gente sabe as histórias horrendas da FEBEM. Hoje tem as casas de amparo ao menor infrator, que não dão conta, só em Betim. É um déficit, saiu na última edição, numa das últimas edições do jornal semanário de Betim, o Jornal Tempo, mais de 200, a carência supera a 200, então tem 200 menores infratores em Betim. Tivemos hoje pela manhã uma reunião do CONPEB, Conselho Municipal de Pastores Evangélicos de Betim, com o secretário de Segurança Pública, o senhor Sapori. E a gente está vendo a dificuldade da Secretaria de Segurança Pública para resolver o problema de Betim. Agora vamos ampliar esse problema do menor infrator no estado de Minas Gerais. Vamos ampliar um pouco mais ainda para a nação brasileira, do menor infrator. Agora reduz-se a maioridade penal. Não sou contra, mas também não sou a favor. Eu sou contra que se faça isso sem critério, sem uma análise mais apurada da situação. Não tem hoje presídios para o maior infrator. A superpopulação carcerária é um absurdo, é um caos. Agora, onde vai colocar? É a quinta maior população carcerária do mundo, se não me engano. Terceira ou quinta? Saiu esses dias na reportagem. O Brasil possui a terceira ou a quinta maior população carcerária do mundo. Agora, tem um detalhe que a gente precisava discutir aqui. Porque poderia alguém surgir e dizer assim: basta criar X presídios. Ok, é um pensamento. Mas por que existe tecnicamente a marginalização de crianças, adolescentes e jovens? Não é a questão da educação? São várias questões. A questão da educação, a questão da falta de oportunidade. Sim. Olha só, nós vivemos numa cidade industrializada. O potencial econômico de Betim chama-se indústria. Não é agricultura, não é têxtil, não é moveleiro, é indústria automobilística, indústria petrolífera, indústria mecânica, é o potencial. E daqui a um tempo, olha só, é porque não há uma intensiva fiscalização do Ministério do Trabalho contra as empresas que estão se automatizando.
não vou citar nomes aqui não, mas se for correr em Betim, em grandes indústrias de Betim, a maior parte das linhas produtivas dessas indústrias são robotizadas. O que significa? Fecha-se postos de trabalho, ok? Esse é um problema social gravíssimo que vamos viver num futuro próximo. Fecha-se essa oportunidade para o pai de família. Mas a falta de formação profissional, fecha-se porta para os jovens no maior segmento, no maior carro-chefe econômico da cidade, que é a indústria. Então, se partimos do princípio que o jovem, o adolescente, precisa ter oportunidade de aprendizado profissional, não é fazer palitinho, casinha de palitinha, não, é fazer realmente ter acesso a cursos técnicos. Tem um projeto da segurança, da Secretaria de Segurança Pública, que vai envolver isso aí. Então aqui ficam meus parabéns ao prefeito Carlalho, ao secretário de Segurança Pública, doutor Sapori, mas é preciso entender uma coisa muito séria. Reduzir a maioridade penal significa infringir princípios que vêm desde a antiguidade. E princípios esses bíblicos. Vou citar aqui uma passagem bíblica que dá referência à maioridade penal. Jesus, certa feita, vai curar um cego, ele cura um cego de nascença, e este cego sai andando na ex-cego agora, sai andando na sociedade, está lá no Evangelho de João, no capítulo 9, ele sai andando no meio da vizinhança, agora já vendo, e as pessoas começam a perguntar, quem é que te curou? Ah, foi Jesus que me curou, aquele lá de Nazaré, ele me untou os olhos com lama e mandou eu lavar no tanque de Siloé. As pessoas ficaram curiosas, que aquele homem agora já não estava cego mais, estava curado da sua cegueira. Aí vieram as autoridades, até os pais daquele moço, perguntar para os pais, quem foi que curou? É vosso filho? Eles falaram, com certeza é nosso filho, mas ele foi curado no dia de sábado, é ilegal, quem fez isso tem que ser punido. Aí os pais responderam, ele já tem idade, ele já é maior, se ele cometeu crime ou não, se ele está errado, ele já tem idade para responder sobre isso. Então isso aí desde os tempos de Jesus. Então eu prefiro que se mantenha essa idade da maioridade e dê oportunidade aos jovens, e dê condição. O Estado não pode descarregar toda essa culpa em cima do jovem, do adolescente de 16 anos, não. Eu tenho falado, pastor Epifânio, olha só. Você me perguntou, é um problema de educação? É sim um problema de educação que começa no lar. Pais e mães omissos que não inserem os seus filhos num contexto de responsabilidade. Estão confundindo exploração, trabalho, exploração infantil com responsabilidade. A palavra de Deus fala, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Não confunda isso com exploração. Isso é inserir na mente da criança um senso de responsabilidade, desde criança. Mas pai e mãe hoje já não está mais nem aí para o que é responsabilidade. A culpa é sua também, pai. Ok, é isso aí. Eu acho que princípio de debate é isso aí. Pastor Éden, hoje eu disse para uma pessoa, né, eu até quando eu cheguei no programa Debate, para fazer o programa, eu vinha conversando isso com ela, e diz assim, o modelo de política pública no país, na atual gestão governamental, implica em discutir muito mais coisas que não somam para um bem geral, e sim para aquilo que eles chamam de minoria sem privilégio, que eles chamam. Então pensa bem comigo, enquanto as verdadeiras coisas que precisariam ser debatidas são largadas de lado, cria-se uma guerrazinha ideológica, uma guerra de fundamentalistas e partidárias, onde se discute ideologia de gênero e não se discute por que não tem saúde, educação, segurança, etc. Então, você vai nas escolas. Esses dias tinha uma reunião de pais e alunos na escola onde meu filho está, e não tinha uma sala para reunir. Não tinha. Aí a diretora chega e diz assim,
vocês me perdoem, mas a escola não tem a infraestrutura do próprio programa que eles preferem, que eles nos colocam. Então eu falo, como é que você vê essa questão hoje, né, de você pensar o seguinte, as políticas públicas hoje, as que estão em debate, não seriam um pano de fundo para poder continuar, me perdoe essa roubalheira, esse engano, esses equívocos aí, tanto na educação, na saúde, na segurança? Será que não há um engodo na mídia para tirar dos pensadores o verdadeiro foco? Como você vê isso, pastor Éder? O pastor Epifânio disse bem, também envolve a questão do posicionamento dos pais. Deixa eu pegar aqui de uma parte e levar até onde você chegou. Eu quero dizer assim, olha, Paulo, ele declarou numa de uma de suas cartas, ele diz assim, olha, o bom seria que vocês ficassem solteiros como eu, mas por causa do abrasamento, é bom que vocês se casem, porque aí vocês não vão dar margem para o pecado, não é verdade? A minha avó, ela casou com 14 anos, meu avô com 18, e o meu avô assumiu a minha avó até o fim deles dois, entende? E criaram 10 filhos. E desses 10 filhos, eu não conheço nenhum que se marginalizou. Sabe? Foram todos educados. O meu pai, que era o mais velho, ele falava um francês fluentemente. Então, que a língua era, o francês era mais do que o inglês, não é? Hoje você vê aí onde nós chegamos. Pergunta para ele se comer suan, faz suar. O que acontece? Esse é o francês, né? Comeu suan. E seu pai também beirou quase isso de filhos, né? Sim, foram 12 que ele 12, quer dizer, foi mais do que o meu avô. Então, veja bem não o que tinha acontece. TV, o evangelho para debater, hoje você né? anda na rua, menina de 12, 13, 14 anos, grávida. Engravidou por quê? Com o intuito de segurar o namorado. O namorado não tem nem condições de arrumar um emprego, não tem nenhuma formação para se empregar. Eu estava vendo que a Polícia Militar, vocês estiveram com o secretário de Segurança hoje, a Polícia Militar, antigamente, né, eu me lembro que era aqueles capacetes, né, aquelas cuias que a gente falava, né, que eles usavam. Você, quando via uma cuia daquela, você tinha medo, né? O elmo. Você segurava. Mas aquela polícia militar com aquele capacete, ela era de uma área específica. A polícia militar, ela tem o papel preventivo e de educação. Ela não é para fazer o que anda fazendo por aí, em muitos casos, não. Mas acontece aquela que outra agora... não, é uma guarda. É uma guarda. A ditadura era repressiva. Repressiva, exatamente. Porque a polícia militar, ela tem o papel como um síndico, como alguém, um orientador. A polícia militar não é feita, se você for olhar para que serve a polícia militar, ela não tem esse tipo de efetivo. Sim, mas o que eu quero te mostrar é que você temia a polícia. Respeitava. Respeitava. Quando você via um carro da Metropol, você já ficava, não é? Epa, aqui eu não posso. Quando era era por causa da ditadura. Mas eu quero chegar lá, meu irmão, peraí. Aí o que acontece? Hoje, né, que eu quero chegar para vocês, dizer assim, e aqueles soldados que você via, eles eram pegos o quê? A laço, não é? Ninguém queria saber de ser polícia. Eram pegos a laços. O delegado, ele era nomeado pelo governo, o governo pegava nos pontos estratégicos, botava o delegado dele, que era dele, que você está falando, é repreensão. Só que acontece o seguinte, hoje, esse ano, por exemplo, para você entrar na Polícia Militar, você tem que ter curso superior. Esse ano ainda entra como segundo grau. Mas o ano que vem, para entrar na Polícia Militar, você vai ter que ter curso superior. Então, quer dizer, está ficando cada vez mais difícil para as pessoas, não é? Que querem um trabalho, que querem fazer alguma coisa. Mas aonde você vai chegar? Eu vou chegar lá. Aí o que acontece? Você vê a TV, não é? Estampa aquelas marcas, né? Os skatistas, aquelas marcas. Como era a propaganda do Hollywood, né? Dava até vontade de fumar, você viu a propaganda do Hollywood, o cara andando de Queima ele, Jesus. Naquelas coisas assim, não é verdade? Você não quer converter, não? Salva esse pastor, meu Deus. Sim. Me interrompa. Aí o que acontece? É porque ele agora pega essa juventude,
Eles querem ter Você isso. tá igual as políticas sociais, não chega num ponto. Mas vai chegar, ué, você não deixa eu falar, você tá parecendo Faustão, ué. Você quer fazer Aí o que acontece? cambagem? Você viu falar no tal de book rosa? Sim. Ontem passou uma reportagem sobre isso. Eu achei interessante a fala da moça. Por que você topou isso? Porque eu estava com fome. Certo? Eu estava com fome. Eu tinha uma escola para pagar, então eu tive que me coisar isso. Assim que eu entrei, que eu formei na faculdade, eu deixei de lado. Então eu não vou expor meu rosto para que eu não seja conhecido. Agora eu te pergunto, quando os pastores Epifânio cita a prostituição infantil, quantas garotas de 14, 15, 16 anos que têm o sonho de ser essa modelo, não é? E que estão nesse book rosa? E que a imprensa, igual você falou, ela não fala isso. Ela esconde, ela mascara. Eu creio que não parte, é? Como a o grande percentual da marginalidade está na falta da estrutura, da formação do indivíduo, tanto na questão profissional como na questão de educação, naquilo que é o papel, por exemplo, da escola. A escola não educa, a escola ensina. Sim, o ensino educa, mas o papel de família, ele é diferente do papel da escola. Então você imagina que quando você cita essa questão de uma criança de 12, 13 anos, você sobe aqui na BR aqui na nossa cidade, né? Você vai encontrar pessoas que estão ali de uma certa idade já, mas que se prostituíram desde a tenra idade. Aí você fala, por quê? Sim, existem aquelas que realmente se prostituem porque de alguma forma estão revoltados com alguma coisa, mas a maioria é falta de oportunidade na educação, de família e por aí afora. A gente vai vendo o quê? Que essas coisas não são debatidas. Fazer presídio não resolve o problema. Diminuir a idade penal também não resolve, porque isso só vai abrir uma nova classe, uma nova turma para marginalizar. Então a questão nós temos uma educação que hoje ainda está fácil, que a maioria consegue passar na faculdade. Já notou? Você vai lá olhar, seu nome está lá, você é o 232 e passou. Eu passei, você faz festa como se fosse o número 1. Por quê? Porque multiplicou-se as faculdades. Mas, de qualquer forma, quem tem filho na faculdade sabe como é que o carro canta. Então você sai do ensino fundamental analfabeto, praticamente assinando com o polegar. Em outras palavras, temos uma educação sucateada na nação. Temos uma nação que não valoriza o professor. Aí você vai para o meio dos valores de família. O país, por exemplo, cresceu muito financeiramente. Nós vimos 30 milhões de pessoas criar uma outra classe social que não existia, né? Nós vimos o surgimento e agora estamos vendo o surgimento o retorno dessa classe social a um baixo nível novamente. Hoje um pastor me disse o seguinte: olha, uma família que tinha um salário de 10 mil reais comprou um apartamento, agora perdeu tanto que comprou um apartamento no lugar onde vive pessoas que vivem um salário mínimo. Aí você pergunta assim, peraí, o que tem isso a ver? Há uma ação decrescente junto à política econômica, social e políticas sociais. Então nós estamos vendo um quadro de um país que está declinando, e com governantes que estão dizendo aí, não, mas nós tiramos tantas pessoas da margem de pobreza, nós fizemos isso, e o país sendo saqueado. Como é que eu vou discutir, tá? Maioridade penal, redução de maioridade penal num país sem educação? É a mesma coisa, para mim, é a mesma coisa de sentarmos aqui e ver os nossos advogados, juristas, dizer, não, o Brasil já pode ter pena de morte. Para mim, discutir maioridade penal a nível de lei é o mesmo que discutir pena de morte. Pena de morte no país como o nosso só vai matar quem eles têm interesse que mate. Então, pastor Epifânio, são essas coisas que para mim estão aquém de uma discussão pública. Se você colocar esses pontos em evidência, o nosso debate começa a ter
Sim, é isso que eu estou falando com você. Porque a amplitude de tudo isso, a profundidade, ela é muito grande, ela é enorme. Quando você diz assim... Se encontra na base de formação do cidadão. Sim, eu não sei se o país não oferece. Eu tenho uma irmã que mora na Itália, o filhozinho dela entrou com 5 anos para a escolinha e saiu formado. Sai formado, inclusive na questão de políticas... Não, e ele tem uma coisa... internacionais, não política internacional. Você sabe o que acontece? Se amanhã a sua irmã mudar para o Brasil, o governo italiano todo ano vai mandar uma carta, um questionário para o filho dela responder como ele está se sentindo aqui. Porque eu tenho amigos italianos e eu sei disso. Então, o que acontece? É aí que eu estou falando com você. Se nós pegarmos a Itália e pegarmos o Brasil, você vai ver que a diferença também é enorme. Não é? Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros trocaria a Copa do Mundo por escolas de educação. Sim, mas é que eu estou te... Educação é um outro lado que chega... São vários ramos que vão chegar aí. A população enorme, a falta de educação, tudo isso, né? Essas crianças que nascem, dessas meninas de 12, 13 anos, elas não tiveram nem capacidade de argumentar com elas mesmas, vão criar os filhos como? Você está vendo que Você sabe o 7-1 da Alemanha no Brasil? É isso que o Brasil está perdendo. Aí outra coisa, então nós estamos... Agora, eu vou falar uma coisa séria, muito séria. Nós estamos caminhando para uma separação, para um movimento separatista desse país. Haja visto que o Rio Grande do Sul já manifestou esse desejo, entendeu? O Sudeste não vai ficar atrás, entende? Não é? Porque a região Sudeste hoje está bem encontrada, né? Lembrando que nós mineiros já acabamos com a separação. E chega um ponto que fica inviável manter isso aí. Esse país desse tamanho todo. Vai lá, não, aí a governabilidade, não é verdade? Não é? Então você vê que a situação... Para mim, me perdoe, o modelo dessa questão da própria saúde pública, desse tipo de setorização de classes... No presidencialismo não consegue. Pois é. Toda nação, pastor Éder, independente do tamanho territorial, geográfico, ela se torna inviável quando a população continua a cometer um erro gravíssimo. A sociedade, quando ela é omissa, quando a sociedade é omissa, ela comete um erro gravíssimo. E tudo isso que nós estamos vendo na nação brasileira hoje, questão da ideologia de gênero, questão da maioridade penal, redução da maioridade penal, questão da exploração do trabalho infantil, que não vai me dizer que acabou, que não acabou, houve um grandíssimo avanço, questão da exploração sexual infantil, não acabou, houve um grande avanço sim, porém, nós, cidadãos, ainda somos omissos. Quem vai votar esses projetos e aprová-los sem discussão popular são os políticos, que se dizem nos representar, eles representam, eles assumem, incorporam, vamos dizer assim, a representatividade do povo brasileiro quando das eleições. Passou as eleições, eles se autorrepresentam, esquece de representar os interesses de quem os colocou lá. Por quê? Por causa da nossa omissão. E essa omissão é um erro gravíssimo, uma irresponsabilidade muito grande. E ela começa dentro de casa, ela começa no dia a dia. Pastor Epifânio, o pastor Éder, que nós falamos no início aqui, ele manda uma pergunta, aliás, ele mandou duas. Deixa eu só falar uma coisa. Pastor Éder, gostaria muito de ser seu xará, mas infelizmente eu não sou seu xará. O meu nome é Éden, com N no fim. É a diferença do paraíso para o reclusado numa sala fechada, né? Pastores, aproveitando o tema em debate, eu queria saber o seguinte, e o que é uma palavra que vocês poderiam também dar à sociedade e às pessoas que estão assistindo, acompanhando o programa Debate nesse momento. Como agir diante dessa nova ameaça muito real à família brasileira, aos valores da família, já que esse plano de introduzir, no caso até a ideologia de gênero,
nas escolas, saiu da Casa do Povo, que é o Congresso Nacional, né? E está hoje nas câmaras municipais e tal. Ou seja, estão mais perto da nossa casa, bem perto da nossa casa. Então, o que fazer, como agir? Quais são os riscos, já que benefícios não consigo ver nenhum, mas os riscos que existem são grandes. Então, o pastor Éden quer saber como agir nessas políticas públicas que saíram realmente do Congresso e estão agora nas prefeituras. Vou te dar a dica, pai, mãe, pastor Éden, vou te dar a dica. Primeiro, o pai e a mãe, ele tem o dever de ir na escola. E você pode, é direito seu, pai e mãe, ir lá na escola e falar para a diretora. Convoca uma reunião com os pais lá no seu bairro e vai na escola e fala para a diretora da escola: olha, leva o nosso recado ao secretário de Educação do município. Não concordamos com esse tema polêmico, ideologia de gênero. Não concordamos que mude o que já é tradicional, o que já é seguro, o que já é referência na criação dos nossos filhos. O menino é menino, a menina é menina. Na escola tem um banheiro para o menino, um banheiro para a menina. Na escola é tratado o menino como menino e a menina como menino. Então, pai, a primeira dica é essa: participe na escola onde seu filho estuda. Quantos pais, volto a repetir, são omissos? Sequer vai saber que nota que seu filho tirou na escola. Quantos pais sequer sabem como anda o boletim escolar do seu filho? Ô pai, é pecado isso que você está fazendo. Você está pecando primeiro contra o seu filho, está pecando contra Deus, está pecando contra a sociedade em se omitir. Vá para a escola, fala para a diretora: nós, pais de família, chame você, as pessoas te chamam do que quiser, de careta, de retrógrado, de intolerante, não importa. É o futuro do seu menino ou da sua menina que está em jogo. Esse é o primeiro ponto: ir para a escola e participar. Segundo, que você perguntou, não vai trazer benefício social nenhum, só malefícios. A começar que já vai descaracterizar, tira da criança a referência. Nasceu o menino, ele tem que ser criado no padrão familiar, nesse padrão que já pode se chamar de antigo, mas é o tradicional. A espécie humana vive isso desde a sua existência. Vai mudar uma coisa que o próprio Deus construiu? Pelo amor de Deus, para com isso, vai ter responsabilidade. O pastor Nildo, lá do Icaivera, ele está fazendo uma pergunta muito interessante, parabenizando o programa Debate, né? E dizendo o seguinte: talvez o pastor Éden poderia nos ajudar nisso aqui. Ele diz que nos outros países, a taxa de mortalidade, ou seja, o tipo de crime, de assassinato e tal, é 2,5%. E o Brasil é 10 vezes mais, é 25%. Aí ele quer saber o seguinte: esses outros países, quando se fala desse tipo de criminalização, eles não têm a menoridade, ou seja, eles não têm esse tipo de taxação. Não. Como explicar se lá não tem? Quer dizer, e aonde se implantou isso não deu certo, não. Não deu certo, não. Então ele quer onde saber se reduziu a maioridade penal, não deu certo, não. Sem critério, só tem a dar errado. Então ele quer saber como que um país pode estar querendo implantar esse tipo de situação, sendo que nos outros que não tem, funciona com índice menor de assassinatos, mortandade. Como é que você vê isso aí, então? Pastor Bifano já deu um toque aqui, né? Sim. Há pouco tempo nós vimos nos Estados Unidos um garoto de 8 anos, ele matou a irmãzinha de 6, foi julgado, condenado, pegou prisão perpétua, não sai da cadeia, certo? Agora o pastor Epifânio falou tudo. Eles estão preparados para isso. Eles levaram a sério a nação deles, né? Desde quando eles romperam com a Inglaterra, de lá para cá foi só crescimento. Em crescimento em todos os sentidos. Você vê no Japão, hoje no Japão, o Japão entrou em duas guerras, apanhou as duas, levou uma bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, e hoje não entra em guerra mais, e se falar em guerra apanha. Você está entendendo? Mas modernizou. Então o crime é tratado de uma outra forma, é tratado com responsabilidade. E o que nós precisamos nesse país é isso. Mas você está falando de países que a educação tem uma ênfase maior. Mas sim, hoje você fala assim, olha, roubaram a estatal da Petrobras,
A Petrobras houve um rombo. Aí você fala, foram 10 bilhões. Você tem ideia de quanto é 10 bilhões? Nunca. O povo brasileiro tem noção de quanto é 10 bilhões? Não sabe. Não sabe. A nação brasileira. Agradecer ao pastor Nildo, né, que está nos assistindo. Participando, pastor Éder, muito obrigado por estar participando. Até quero falar aqui do pastor Éder, ele é da Igreja Batista Elion Rai, no bairro São Caetano, Betim. Um abraço fazer uma visita para o pastor. Aos irmãos da Igreja Elionai. O Brasil precisa passar por uma revisão. Primeiro, precisa ser revisto o Código Penal brasileiro. E precisa no Código Penal brasileiro... E ele é de 1900 Precisa ser revisto, os magistrados, os juristas dessa nação, precisam empenhar nisso aí. Uma coisa muito errada na nação brasileira. Fórum privilegiado para político. Isso aí precisa acabar. Isso aí precisa acabar. Também. Outra coisa que há poucos dias a gente viu sendo votado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, questão de benefício de moradia para parlamentar, para deputado estadual. É uma aberração. Tem a ajuda de moradia para os parlamentares, tem a ajuda de moradia para juízes, para magistrados. Agora, me perguntem, o que isso tem a ver com a redução da maioridade penal? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque se esses privilégios fossem cortados na raiz, o político já tem o salário que ele merece. O deputado, o vereador, o prefeito, o presidente da nação, o deputado federal, o senador, já tem o salário. Agora vão se cercando de benefício em detrimento do bem-estar da criança, do jovem, do adolescente. Essas fábulas são muitos dinheiro, o numerário é muito grande, que vai para a ostentação de uma vida regalada de político, acaba deixando a desejar na educação, uma educação de melhor qualidade, que geraria, sem dúvida nenhuma, maior oportunidade para o jovem, com certeza diminuiria esse índice alarmante, vergonhoso, porque teria recursos para criar novas oportunidades de aprendizado e de trabalho para a juventude brasileira. Hoje, uma grande maioria está sendo aviãozinho na boca de tráfico porque não tem oportunidade de trabalho. E onde estão os pais? Aí a omissão. A omissão também. Vamos pensar, inclusive, a nossa parte de sacerdotes, que eu cresci no ensinamento que o pastor, o sacerdote, ele não deve se envolver com política, porque política é do diabo, etc e tal. E por não envolver com coisas como essa, é que a gente está vendo a degradação dos valores éticos e morais, dos valores de família e principalmente dos nossos filhos, das crianças, porque as nossas crianças estão sendo destruídas a sua mentalidade, não está se respeitando nem a formação do caráter. Você imagina que recentemente, não sei se aquela secretária Damares, não sei o que, não lembro o nome dela, me perdoe, estava falando que em Brasília uma professora colocou as crianças para se tocarem e depois perguntou que sensação vocês sentiram, e foi falar de sexualidade dessa forma, despertando, quebrando a inocência, quebrando valores que é a formação do caráter. Qualquer psicólogo, seja cristão ou secular, sabe que existe uma idade mínima para a formação do caráter. E sabe por que essas coisas estão sendo enfiadas goela dentro do povo brasileiro? Porque nós somos omissos também. Omissos. Quando se sai para a rua para pintar o rosto de verde e amarelo, tem uma bandeira partidária por trás, tem interesses políticos por trás. Então uma nação que se cala, ela paga o alto custo dessas indulgências autoimpostas por partidos. Então está aí uma situação que a gente precisa pensar. Qual tem sido a sua participação nessa questão? Está aqui, os pastores mandando pergunta, participando conosco pelo WhatsApp, e o programa Debate está aqui para isso, para trazer esses temas, para a gente poder descobrir que via podemos tomar. Então espera aí, um país que não valoriza os seus mestres,
um país que não investe em escola. Essa semana mostrou cidades que o ônibus escolar é uma vergonha. Mostrou cidades que as crianças são transportadas em carroça, em caminhão daquele pau de arara, e com acidentes terríveis. E quando você sai aqui para o transporte escolar, querem introduzir uma cadeirinha numa van que não tem de fábrica, né, a estrutura para suportar. Então fazem leis sem pesquisa, fazem leis sem conhecimento, fazem leis emotivas. Sabe por que surgiu a Lei Maria da Penha? Porque o assunto foi tão grave e na emoção surgiu a lei. Essas leis têm que ser pensadas mediante vários fatores que realmente venham contribuir para o bem de uma nação. Estão pensando no próprio umbigo. Por isso que diga-se de passagem que a Maria da Penha é uma lei que deve ser aplaudida. Sim, com certeza, mas ela tem o lado emotivo. Cidades aí sequer tem delegacia de mulher. Como vimos hoje na nossa cidade, buscando espaço para 80 adolescentes infratores. E não tem o apoio governamental, e não tem apoio institucional, e a prefeitura não tem dinheiro. Eu nunca vi prefeitura ter dinheiro. Então nós vivemos uma situação complicadíssima. Falta honra, falta moral, falta envolvimento. Se a tua voz, né, se aquele pessoal que saiu na rua foi pelos 25 centavos, nós fizemos nada. Os nossos filhos estão sendo totalmente afrontados e ultrajados. Estão deixando de ser criança. E quando você fala de todo esse princípio do que vem acontecendo, quem paga somos nós, porque a droga está entrando na sua casa, a garotinha adolescente grávida é da sua família, o menino assaltante é da sua casa, o aviãozinho que leva a droga mora dentro do seu lar. E o que nós estamos fazendo? Nada. Políticas públicas podres. Estão mexendo com sexo quando deveria mexer com educação. Estão mexendo com valores de família quando deveriam estar criando lugares para poder trazer educação para esse país. Então estão mexendo nas coisas erradas. Fazer presídio não resolve o problema de marginalidade. Mudar lei de responsabilidade, de maioridade, não resolve. Resolve sim, como você disse, países que investiram na educação. Você vai na escola do Japão, as crianças ajudam a varrer, ajudam a limpar o banheiro, não jogam papel no chão, são instruídas, têm o dever cívico. Bom tempo aquele que a gente cantava o hino nacional. Eu disse, mas era ditadura. E nós vimos agora na Copa do Mundo, né? Os japoneses, depois do jogo, limpando os estádios. Nós tivemos um grande exemplo. Mas disse que é humilhante. O deputado pegar um papelzinho no chão, jogar no lixo, é humilhante para ele, né? Eu fui num debate numa das sessões da Câmara Municipal de Betim, não volto mais. Tá errado, tem que voltar, tem que gritar, isso é do diabo, isso é bandidagem, você tem que ter voz. É o contrário. Ele não gritou isso não. Gritou não? Não. O que ele gritou? Ele gritou outra coisa. Mas ele foi lá e gritou. E agora não quer voltar mais, tem que voltar, bater na mesa. Votar e falar que é do demônio mesmo. Tá errado, tá errado. Tá certo, tá certo. A nossa voz não pode ser calada, não. Então, é preciso debater muito esses temas mesmo. E um debate não significa apontar erros e culpados, né? Um bom debate que a sociedade precisa é trazer a responsabilidade, cada um à luz da responsabilidade que lhe compete. E é a responsabilidade de todos. É a responsabilidade do pai de família, é a responsabilidade da mãe de família, é a responsabilidade do jovem que conseguiu não se envolver com a criminalidade e ele ajudar os demais a saírem da criminalidade, não saírem. O pastor Éder que apelou, o pastor Éder fez eu voltar lá na minha escola também. No meu tempo escolar eu aprendi a respeitar os professores, honrar a bandeira antes de entrar para a sala de aula, tinha formação de caráter e responsabilidade civil através de matérias como moral e cívica e OSPB. Bons tempos. Infelizmente no Brasil o sistema de educação está falido, como outras coisas também, porque nossas políticas estão fálidas. Pois é, mas quem é que determina essas políticas? Eu fui em caminhão de leite para estudar, ué. Não é correto dizer, não é verdadeiro,
que a sociedade que definiu essas políticas, não. Alguns representantes, alguns que infelizmente nos representam, definiram essas políticas, como por exemplo a questão do pai corrigir. Hoje o pai vai corrigir o menino, se ele pegar uma vara para dar uma varada no menino, que no nosso tempo não era nada incomum, aí misturaram as coisas. Vara de marmelo. Vara de marmelo, eu apanhei muito com vara de amora, é mais molinho um pouquinho, mas apanhei muito. Um dia, o meu pai um dia me fez uma ameaça. Eu era menino, 8, 10 anos, eu lembro bem disso. Eu morava no morro, lá em Volta Redonda, na cidade do Rio de Janeiro. Eu fui naquele morro lá. Você foi naquele morro lá. E naquele morro lá, faltava água, o caminhão-pipa subia lá no alto. Aí a molecada aproveitava que o caminhão-pipa subia lentamente. Coisa boa. E pendurava atrás do caminhão-pipa. Era bom demais. Pegando carona no caminhão-pipa. Meu pai me fez a seguinte ameaça: Epifânio, se eu te pegar de novo empoleirado no caminhão-pipa, eu vou te dar uma surra. Pensei que eu tinha afogar no Paraíba. Era uma surra do meu pai, não era brincadeira não. E eu esqueci daquela ameaça com o passar dos dias, estava na rua e lá vinha um caminhão. Vinha um caminhão e eu junto com a molecada e puleirei no caminhão, subindo o morro acima, sem me dar conta que o meu pai tinha descido à casa de ferragem. Ele foi na casa de ferragem comprar cegueta para fazer um serviço doméstico. E o meu pai vinha subindo o morro com as ceguetas na mão, quando ele me viu empoleirando no caminhão-pipa. Ele correu até alcançar o caminhão e eu só estava sentindo a minha perna queimar. Eu estava de calção, um menino de 8, 10 anos, e com as minhas coxinhas magrelas, queimando meu pai, descendo a cegueta nas minhas coxas. Eu te avisei, eu te falei. Então o pai, antigamente, aquilo para mim foi a melhor coisa que o meu pai fez. Porque era verdade, se aquele caminhão voltasse, matava a mim e os meus colegas. Então o pai tinha esse poder de correção, ainda que fosse com cegueta. Hoje, vai fazer isso, seu filho vai te levar na delegacia, vai te levar, vai te denunciar no conselho tutelar. Então, o pastor Nildo fez uma observação muito interessante aqui, está nos acompanhando lá do Caivéria, dizendo o seguinte: por que tirou do currículo escolar esse tipo de matéria que envolvia moral e cívica, etc. Tirou-se, segundo ele aqui, eu acho que ele tem razão, para tornar a juventude que estava chegando à sua condição política imatura. Não foi só a educação moral e cívica, não. Foi OSPB também. OSPB. Aí ele está dizendo aqui, que essas matérias foram tiradas do currículo escolar para tornar a geração ignorante. Realmente isso faz sentido. Também, né? Essas matérias eram impostas. E o pastor Éder fala o seguinte: infelizmente no Brasil o sistema está falido, né? Por quê? Você não forma mais político de base no sentido de trazê-lo a uma sociedade civil, né, com conhecimento civil. A verdade é que esses que estão hoje no poder combateram no passado a ditadura armada e hoje eles impõem uma ditadura ideológica, uma ditadura de ideologia. Então tirou-se, e não é de hoje, né, esses ensinos da escola, porque esse é o espelho de um Estado retrógrado, ditatório. Como já disse, ele dita filosoficamente falando. Esses ensinos traziam à luz e à consciência do jovem os deveres morais, educação, trazia civismo. Eu lembro que nós nos reuníamos no pátio da escola para hastear a bandeira nacional, em reverência ao pavilhão nacional. Civismo, respeitar as autoridades. Civismo, respeitar a Constituição Federal. Civismo, educação moral. Tirou da escola e está tirando agora dos pais a questão de educação e moral. OSPB, Organização Social Político Brasileiro. Tirou-se. Porque sabia-se muito bem que ia chegar um nível de estudo que ia despertar a consciência política e organizacional da sociedade no jovem brasileiro. Despertar valores, referências que criavam valores. Foi tirado por causa dessa ditadura que hoje está aí no país, a ditadura ideológica. Uma das coisas que eu tenho frisado junto a alguns debates, algumas conversas, né, é que tudo aquilo que para nós
significou formação e estrutura, está sendo tirado sobre essa nova visão governamental e como se nós fôssemos, sabe o quê? Criminosos, assassinos, em querer ver os nossos filhos agirem moralmente numa sociedade. Uma polícia que chega diante de um adolescente, de um jovem que acabou de matar alguém, e ela tem que saber conduzir aquele jovem que vai ser levado a um lugar, se tiver lugar, como na nossa cidade não tem. Esse jovem vai ficar ali talvez algumas horas e vai sair pela porta da frente dizendo: olha, vocês não têm poder de prisão sobre mim, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. E quando o nível de idade dele chega à margem de ser punido pela lei, ele pega e vai aliciar outra pessoa, porque ele já não é mais passivo de impunidade. Então nós estamos vivendo o avanço desses estatutos, dessas leis, mas com um declínio moral profundo, e não só moral. Estamos vendo aí pessoas de bem serem tiradas, perderem a vida de forma tão assim brutal, e a sociedade fica atada. Por quê? Porque pensou-se muito em leis, pensou-se muito em direitos e não pensou na estrutura de fazer com que o cidadão se torne um cidadão. Olha, o programa Debate, já são 16 horas e 34 minutos, ele está chegando ao fim, e quero agradecer inicialmente os pastores e você que tem participado conosco, e toda segunda-feira nós pretendemos estar aqui pela graça de Deus para debater. Estamos com a lista aqui de temas a serem debatidos. Se você quiser sugestionar, nós aceitamos, mas eu preciso encerrar o programa Debate, e eu quero pedir aqui as considerações finais. Gostaria de debater, porque esse tema a gente já sabia que ele iria nos levar a várias vertentes, né? Podemos sim continuar, mas eu gostaria que o pastor Éden pudesse fazer suas considerações finais, e eu não sei porque hoje você quebrou, né, aquela linha de mandar um abraço, né? Não falei. Mandei. Mas pro Zé Maria, a esposa dele tá por aí. Também. Mandou pra Estela? Falou que a esposa está viajando. Não tá resolver um problema pessoal. É verdade. Vamos orar para que tudo dê certo. Não deu não, mas eu já ia enquadrar você na Lei Maria da Penha. É verdade. Vamos lá, pastor Éden. Eu quero deixar aqui o seguinte: a Bíblia diz que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o faz, né? Se o faz é puro, é reto. Então, não é aquilo que vem dos pais. Concordo com o pastor Epifânio, quando a culpa, ele até ficou efusiante aí, como diz que a culpa é dos pais. Também acho que os pais têm uma grande parcela de culpa. E quero agradecer também, como você já agradeceu, ao pastor Éden, pastor Nildo, pelas perguntas. O Edson Rabelo também está nos assistindo. O pastor Edson, não veio aqui hoje, né? Está assistindo, está lá na Uninter. Um grande abraço a todos, até o próximo programa. Ok, pastor Éden, que bom que a gente pode debater. Pastor Epifânio, suas colocações e considerações finais, por favor. Se me permite, antes eu quero aqui parabenizar o pastor Elton Melania, agora consagrado apóstolo. Temos mais um apóstolo na cidade de Betim. Que Deus te abençoe, que a unção e a graça do Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida, apóstolo Elton Melania. Quero parabenizar o jornal O Evangelho, 13 anos de existência, com nada mais, nada menos de que 203 edições. É uma bênção. Parabéns ao jornalista Wagner Mesquita e toda a sua equipe, a equipe do jornal O Evangelho. Quero agradecer os patrocinadores do Compeb, que estão ajudando na Folha do Compeb. Hoje nós almoçamos um almoço delicioso lá com a Raquel, que é patrocinadora da página do Conselho, o restaurante Espaço Mineiro. Restaurante Espaço Mineiro funciona ali no Bandeirinhas, Avenida Fausto Ribeiro da Silva, 933. Com certeza a melhor comida para aguçar ainda mais o seu paladar. Quero agradecer
a Mais Proteção Automotiva, a Uninter, que tem sido uma grande parceira do Compeb na cidade de Betim. Você que quer fazer um curso de bacharel em teologia, um curso superior, procure a Uninter. E o telefone da unidade aqui em Betim é o 2571 1500, 2571 1500. Agradecer a doutora Andresa Santiago, advogada, minha filha. Você que tem uma causa a ser defendida na justiça, procure a doutora Andresa. O telefone celular da doutora Andresa é o 9477-5246, 9477-5246. O chaveiro do G, você perdeu a chave, procure o chaveiro do G lá no Bandeirinha. E Seminário Aliançado, o seminário do pastor Paulo Lima. A Tenda do Avivamento é uma parceira e a Igreja Presbiteriana Renascer. São esses os meus agradecimentos, um abraço forte. Redução da maioridade penal. É um assunto muito polêmico, muito sério. Nós não podemos descarregar essa culpa social nas costas do adolescente. O Estado é ineficiente, é inoperante. As famílias ainda têm uma grande parcela de responsabilidade, porque são omissas. Pai, mãe, não seja omisso, participe. E a questão dos políticos, eles não devem, não podem votar uma coisa tão séria dessa sem uma maior participação da sociedade. E a sociedade tem que deixar a omissão e participar. A responsabilidade é de todos. Quero aqui também informar a você, pastor, se tem um problema com o áudio na sua igreja, procure aqui a WG Áudio e Vídeos. O Wendel, que é um profissional tarimbado para resolver o problema sonoro da sua igreja. E o telefone do Wendel para contato é exatamente o 9668 3889, 9668 3898, 9668 3898. Que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Muito obrigado. Nós temos aqui, para finalizar, eu creio que com o modelo de políticas públicas atuais, a redução da maioridade penal é um crime, realmente um crime. Mas se o país investir em educação, em educadores e em infraestrutura profissionalizante, etc., eu creio que redução de maioridade penal é um fato irrelevante, porque nesse sentido você vai profissionalizar o cidadão. O Zé Maria, pai do nosso jornalista Wagner Mesquita, está aqui manifestando e mandando um abraço para a bancada aqui, né, do programa Debate, e pede que o programa seja encerrado com oração. Interessante. Amém. Eu quero agradecer você, internauta, dizer, né, eu não sei se ainda se a TV dispõe de algum site além do corriqueiro para que se mande alguma mensagem, né? Se mande alguma sugestão, porque assim, o nosso programa Debate envolve você. Venha debater conosco, mande sua sugestão, dá um puxão de orelha aqui, né, na gente, porque às vezes a gente está precisando, e orelha e olho grande aqui é o que não falta, né? Orelhudos, né? Orelha tem com abastança. Tem. Então, assim, nós queremos agradecer você. Eu sou o apóstolo Edson Emanuel. Deixa eu só agradecer aqui, mandar um abraço, que eu esqueci. Eu te avisei. Né? Mandar um abraço para o Abraão, lá na Argélia, que estava em contato conosco aqui. Islam Abraão, que Deus o abençoe. O Deus de Abraão te abençoe, Abraão. Isso. O Islam está lá na Argélia, entrou em contato conosco e possivelmente acessou aqui, nós havíamos mandado o site. Então fica o nosso agradecimento aí a vocês, internauta. E eu vou pedir que a gente possa fazer essa oração. Pastor Epifânio, nos conduz aí como presidente dos pastores da nossa cidade, nos conduzem nessa oração, agradecido sim. Isa Maria, aquele abraço aí, continuamos firmes no Senhor. Quero você no nosso encontro de casais, dia 25, vai vir o pastor Mardiel Santana, do Rio de Janeiro. Vale a pena, um testemunho de vida junto à esposa incomum. Então, que você possa estar conosco aí. O convite fica para o dia 25, sábado, encontro de casais na Casa de Oração, Palavra da Vida. Pastor Éden está atendendo aqui a ligação do jornalista Wagner Mesquita. Congresso de Missões. Sim.
é um congresso de Só missões. um pouquinho, pastor Fânio. Também quero mandar, o Wagner não pegou o nome de um americano que acessou lá e está nos assistindo também. Um abraço ao americano, né? E a todo o povo americano, todos os Estados Unidos, se sinta abraçado através desse que mandou essa mensagem a nós. Vamos encerrar com a nossa oração. Vamos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e eterno, cujo nome é Yahvé, o Senhor dos exércitos, nós te agradecemos pela audiência, pelos internautas em toda a parte do Brasil, do estado de Minas Gerais, da cidade de Betim e do mundo que estão nos assistindo. Ó Deus, queremos pedir que a tua mão, a tua boa mão, esteja estendida sobre a nação brasileira, sobre os povos e as nações do mundo que contemplam o teu nome e te adoram. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja nas famílias, nos seios das famílias, a família que é a célula máter da sociedade, que a cidade de Betim, o estado de Minas Gerais, a nação brasileira, os povos do mundo sejam abençoados através desta instituição tão gloriosa, que foi o próprio Deus que instituiu, a família. Nós oramos pela família, nós não abrimos mão da família, não abrimos mão de que haja paz na família, de que haja segurança, haja educação e saúde, e que seja preservada a integridade física, mental, social de toda a família brasileira. Meu Deus, estende a tua mão, abençoa, eu te peço, Senhor, estabelece o seu juízo sobre essa terra, sobre a nação brasileira, sobre aqueles, ó Pai, que precisam ainda ser alcançados com a tua palavra, à luz do conhecimento do Evangelho, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim seja abençoado todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, em o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Amém. O programa Debate fica por aqui até segunda-feira, se Deus quiser. 15h30. Tá? Um abraço.